Meus irmãos, eu particularmente, ontem, fiz 27 anos que fui alcançado pela graça de Jesus. No dia 24 de maio de 1998, século passado, fui alcançado pela graça de Cristo. E confesso que a cada dia eu sou surpreendido pelo seu amor, cuidado, a sua disciplina. E fico pensando, amados, em o que fazer para agradecer. Sim, agradecer, porque pagar não posso. Falo isso porque quando eu estava olhando para esse texto e pensando no que falaria para os irmãos, pude ver a graça do Senhor e o Deus Todo-Poderoso indo ao encontro desse miserável pecador, que assim como eu e como você, não tinha nada para oferecer a Deus. Mas mesmo assim, aquele homem, como eu, foi alcançado pela graça de Cristo. E é sobre isso que acabamos de ler, que eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: Jesus vem ao encontro do aflito. Veja, o texto nos relata que Jesus estava em Caná da Galileia e voltou para Jerusalém. E a pergunta é: o que ele foi fazer lá? O que aconteceu que Jesus deixou, que os judeus ficaram frustrados e queriam matar Jesus? O que está acontecendo aqui que estes homens ficaram tão enfurecidos diante de um fato tão extraordinário, mas não conseguiram enxergar quem era Cristo? E eu quero pensar com você sobre algumas lições que o texto nos dá sobre essa verdade desse Jesus tão poderoso que vem ao nosso encontro. No verso 1 a 4, a Bíblia diz que havia passado a festa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. Havia 3 festas, queridos, judaicas, que eram festas aguardadas e que todo homem judeu que morava aproximadamente a 30 quilômetros de Jerusalém devia comemorar. Tinha a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Não sabemos qual a festa que está sendo comemorada ali, celebrada, mas o fato é que Jesus, como um bom judeu, ele vai até Jerusalém, e ele ali está participando da festa. E ali em Jerusalém, o verso 2 diz que ele vai a um local específico. Diz assim: junto à porta das ovelhas, tem um tanque chamado em hebraico Betesda. Esse tanque, que também significa casa de misericórdia, aglomerava uma grande multidão. E o que essa multidão fazia ali? Verso 3 e 4 responde: eles estavam aguardando um milagre. Por quê? Diz que multidão de cegos, coxos e paralíticos aguardavam que a água fosse agitada e quem descesse ali fosse curado. Olha a quantidade de gente ali, amados, num local aglomerado, esperando um milagre. E a outra pergunta que vem ao nosso coração diante disso é: realmente havia milagres ali? Havia cura nesse tanque? Ou era uma crendice popular? A ideia mais comum entre os teólogos e comentaristas é que não havia anjo que descia. E alguns argumentos que a gente pode trazer é: primeiro, você não encontra nenhuma passagem da Bíblia, outra passagem bíblica falando desse tanque, dessa cura. Segundo, João não está afirmando que vinha um anjo. João está trazendo a narrativa de que havia uma crendice, um povo que acreditava. E segundo William Barclay, ele diz que ali, naquele tanque, havia correntes de águas que passavam por baixo. E vez por outras, devido ao aumento do volume da água, aquela água ficava agitada. E aquelas pessoas começavam a acreditar. Alguém dizia: olha, o anjo desceu,
a água foi agitada, vai haver cura. Isso era uma crendice, a ideia é que é uma crendice popular, porque principalmente no mundo da época, havia espíritos e demônios que estavam cercando todo mundo, que estavam na água, nos rios, nas serras, nas árvores. O fato é, amados, é que naquele tempo, como hoje, não é diferente, muitas pessoas estão tão envolvidas na crença, nas suas religiosidades, nos provérbios populares, nas crenças religiosas, que esquecem de olhar para a pessoa principal da sua vida, que é Jesus. O Brasil hoje é um país de crenças. Nós temos um país miscigenado, formado por várias religiões. Você vai encontrar pessoas praticando as mais tipos de crenças absurdas. Final de ano é o show. Gente que vai pular 7 ondas para ficar bem, gente que veste branco, que veste preto, que veste vermelho e outras práticas mais. Amados, essa crendice, que aos nossos olhos parece ser boba, sim, elas podem serem bobas, mas elas se tornam perigosas. Por quê? Porque a sua fé começa a ser apoiada nisso. A sua fé começa a ser apoiada naquilo que foi passado de gerações. O ser humano é formado de crenças e valores. E quantas pessoas dizem assim, olha, por que você faz isso? Ah, porque a minha avó ensinava, porque o meu pai falou que se praticássemos isso, as coisas aconteciam. Se eu fizesse tal coisa, se eu fosse para tal lugar, se eu oferecesse tal oferenda, isso mudaria a minha vida. E é aqui, amados, que Jesus vai ao encontro para quebrar esse misticismo, para quebrar esse ilusionismo das pessoas de que acham que a sua vida pode melhorar a partir de qualquer prática. Eu não sei se você já praticou alguma, se você tem alguma, as pessoas têm criado superstições. Eu sempre falo, porque as pessoas brincam, eu brinco muito dizendo assim, a pessoa faz, olha, eu não posso ver um gato preto que eu saio de perto. Mas só porque o bichinho é preto, e o gato branco você não sai de perto? Você percebe que a gente começa a criar coisas do nosso coração. E Jesus chega ali, amados, e encontra um homem. E o fato de João narrar esses 38 anos, isso nos choca. Porque Jesus vai ali naquele poço, e ele encontra um homem que está há 38 anos padecendo. Veja comigo o verso 5 e 7. Estava ali um homem de 38 anos, vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Não sabemos se aquele homem morava ali, se ele era conduzido dia após dia, a Bíblia não diz. O fato, amados, é que ele estava 38 anos sofrendo. 38 anos angustiado. 38 anos esperando um milagre. É muito tempo de sofrimento, convenhamos. 38 anos, e aí Jesus faz uma pergunta, querem ser curados? Dá a entender no texto, eu olhando para o texto, que aquele homem, amado, já estava com sua alma tão aflita, que já não tinha mais esperança. Porque a resposta dele no verso 7 é, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Olha, Jesus, eu estou aqui, quando a água é agitada, eu estou sozinho. Não tenho esperança. Quantas pessoas estão assim, estão vivendo hoje, queridos? Sofrendo, angustiadas. E pior de tudo, perdendo a esperança. Você vai conversar com algumas pessoas, ela diz, olha, nasci para isso. Aí a angústia é tão grande que ela começa a culpar a Deus. Deus desejou que isso acontecesse. Foi Deus que me criou assim. Quando esquece, querido, ou não sabe que o mal do ser humano não é simplesmente uma doença física, mas é algo chamado pecado. O pecado trouxe o mal à humanidade. E esse homem aqui está desesperado, sem esperança nenhuma. E aí Jesus, no verso
8, verso 6 diz: queres ser curado? E ele dá essa resposta: não tenho ninguém. E aí no verso 8, Jesus diz uma palavra maravilhosa: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amados, que palavra maravilhosa do Senhor. 38 anos, paralítico. Não sabemos se aquele homem possivelmente fosse não sabemos se ele era tetraplégico, ou se ele era talvez paraplégico, talvez da cintura para baixo, porque a Bíblia diz que ele tenta se mover. O fato é que ele está ali doente. Mas percebe que a Bíblia diz que quando Jesus dá uma palavra, eu fico tentando imaginar a cena daquele homem ali, o corpo que estava todo atrofiado, seco, sei lá, rígido, começa a se mover. Eu não sei, Marcelo, porque como que a força voltou de uma maneira ali poderosa. Um homem que estava acamado, deitado, irmãos, 38 anos, a Bíblia diz que ele de repente se levanta e começa a andar. Você consegue tentar imaginar essa grandiosidade do Senhor? Isso mostra simplesmente Jesus vem com uma palavra e muda a história daquele homem. O que eu quero dizer para você nessa manhã, querido, eu não sei quanto tempo você sofre, quanto tempo de angústia, de solidão, de sofrimento, de ausência de Deus, mas o Senhor tem simplesmente uma palavra para mudar a sua história. Uma palavra de Jesus é o suficiente para transformar toda a sua vida. Uma palavra. Jesus não é um curandeiro, mas Ele é Deus. E a Bíblia diz que Ele levanta-se e começa a andar. Sabe por quê, amados? Gênesis 18, 14 diz: para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. 38 anos sofrendo. Jesus vai no tanque de Betesda e encontra aquele homem. Aí você pode dizer: pastor, mas por que Jesus não curou os outros? Boa pergunta. Por que Ele não curou? Porque não quis. E isso não torna Jesus mau. Isso fala de soberania de Deus. Porque tanto aquele homem como os demais, nenhum deles merecia a atenção de Jesus. Nenhum de nós, queridos, merece o favor e a graça de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2 diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Perceba, nesse mundo que nós estamos vivendo, que é um tanque de Betesda, nós somos semelhantes a esse homem. Pessoas que estão paralisadas por causa do pecado, cegas, não conseguem enxergar a Deus, não conseguem buscar o Senhor. Cada um de nós que está aqui nesta manhã, só estamos aqui por causa de Jesus, porque o Espírito Santo veio ao nosso encontro e falou ao nosso coração. Nos tirou daquele lamaçal e nos deu vida. Agora, o que me chama a atenção, amados, se parasse por aqui, era maravilhoso. Mas é a atitude dos judeus para com Jesus e o paralítico. E aqui eu aprendo uma outra lição. O perigo de uma falsa religiosidade e piedade. Sabe por quê? Veja comigo. O verso 10, quando aquele homem é curado, veja o verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e passou-se a andar. E aquele dia era sábado. Por que João destaca sábado? O sábado, o Shabat, era um dia criado por Deus para o descanso, onde o povo deveria se reunir para adorar a Deus.
como a igreja hoje adotou o domingo. Mas o interessante é que os judeus, eles estavam tão focados no dia do sábado que esqueceram o princípio. Jesus até os acusou dizendo, olha, se um filho de vocês nasce e tem que circuncidar no sábado, vocês não fazem isso? Se um animal de vocês cai num buraco, você deixa ele morrer no sábado? Não, vocês tiram, seus hipócritas. Mas o problema, querido, é que quando, veja só, não só esse homem sofria, como a nação. Porque quando eles encontram com o paralítico, eles não estão preocupados com o homem. Eles estão preocupados com a lei. Veja comigo, olha que interessante. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Preste atenção nisso. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Respondeu o homem, o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram eles, quem é o homem que disse, toma o teu leito e anda? Você percebeu? O homem disse, olha, sabe por que eu estou carregando a cama? Porque eu fui curado. Qual era a lógica aqui deles perguntarem? Mas você era doente de quê? Que cura aconteceu na sua vida? Mas a preocupação deles é, quem foi que mandou você carregar a cama? Ele disse, não, o homem que me curou mandou eu carregar a cama. Quem foi o homem que mandou você carregar a cama? Você percebe, queridos, como o ser humano coloca às vezes a sua religião, ou os seus preceitos, as suas tradições acima da palavra. Quando você fala para alguém, diz, olha, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados e te levar para o céu. Qual é a primeira palavra que diz? Conversa fiada. Está vendo que ninguém vai para o céu? Olha, Jesus é Deus. Conversa, Jesus não existe. Olha, Jesus mudou a minha vida. Ah, rapaz, você é um hipócrita, miserável, fez tudo que não presta. Veja que as pessoas estão muito mais preocupadas com as situações ao redor do que com o próprio que está sofrendo. Você encontra pessoas desse tempo. O ser humano está tão cego, está tão morto, que ele não consegue enxergar a graça de Jesus. Por isso que o Senhor tem que vir ao seu encontro. Quem foi que mandou você carregar a cama? Foi o que me curou. Eu não quero saber da sua cura. E detalhe, irmãos, curas divinas era a evidência da vinda do Messias. É lamentável que vivemos hoje num Brasil, como falamos no começo, de tantas tradições e religiões, que as pessoas estão muito mais preocupadas com fazer algo para agradar a Deus do que realmente reconhecer a sua pecaminosidade. Porque eles poderiam ter dito, olha, quem é esse cara que lhe curou? Deixa eu conhecer eles. Deixa eu conhecer esse homem. Quem é esse homem que te curou? Não, eles estão preocupados somente com as tradições. Alguém age e diz, olha, Jesus pode perdoar seus pecados. O que as pessoas fazem em outubro? Caminham de Limeira a Aparecida do Norte. Trabalhava de segurança e eu conversando com um rapaz, ele disse, olha, meu irmão vai para Aparecida amanhã, hoje à noite. Aí eu disse, vai? Você vai a pé. Ele vai fazer o quê? Ele disse, ele vai buscar a Deus para pedir perdão pelos pecados. Eu disse, querido, Jesus já morreu na cruz para perdoar seus pecados. Ele disse, não, mas eu tenho que fazer minha parte. Parece que o sacrifício de Cristo não é suficiente, pastor Jonathan. Parece que a morte de Cristo, aquele sofrimento no Calvário não é suficiente. Olha, Jesus pode mudar a sua história. Não, eu sei que Ele pode mudar a minha história, mas eu preciso fazer algo. Somos do Nordeste, lá no Nordeste, milhares de pessoas fazem a mesma coisa. Vão até o Juazeiro do Padre Cícero, para chegar lá diante de uma estátua de um homem. E levam para pedir cura. Para buscar sacrifícios. Não estão preocupados com Jesus. Estão preocupados com o que podem fazer. Aí o verso 14, João diz que no templo Jesus encontra aquele homem e diz, olha, já estás curado. Não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Jesus foi ao encontro daquele homem. Ele não sabia quem era. Agora, o que me chama a atenção é o alerta de Jesus. O que pode ser pior do que a paralisia? Eu não estou dizendo, irmãos, que nem podemos afirmar que toda doença que a pessoa tem
é por causa que ela cometeu um pecado. Talvez o texto, o homem tivesse doente porque ele tinha cometido algum pecado. Mas Jesus chega para ele e diz, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que é o pior do que uma doença? É uma eternidade sem Deus. Coisa pior que pode acontecer ao ser humano é ele passar a eternidade longe do Criador. Se hoje muitos sofrem porque vivem uma vida longe de Jesus, imagine a eternidade em um inferno. Ah, pastor, não acredito no inferno. É um direito seu. Mas a Bíblia diz que só há dois caminhos, querido. A morte não é o fim de todas as coisas, ela é o início. As Escrituras mostram. Existe um céu com Jesus, mas existe um inferno, onde o homem vai sofrer eternamente. A gente tem visto hoje em dia, principalmente na internet, cuidado com isso. Certos influenciadores, né? Que não influencia nada. E eu vi um dizendo assim num podcast, olha, se eu for para o inferno, eu vou feliz. Lá deve ser quentinho. Dá para a gente fazer um churrasquinho. Não estão preocupados com a eternidade. Mas a gente entende isso, irmão. O ser humano gosta de zombar de Deus, até o momento que ele chega à face da morte. E muitos vão reconhecer isso. Só que será tarde demais. Jesus olha para aquele homem e diz, ei, cuidado, viu? Não peques mais. Mude de vida. Mude a sua condição de vida. Pare de viver conforme o seu querer e volte e queira viver segundo as Escrituras. Ah, mas eu sou dono da minha vida, eu faço o que quero. Quem disse que você é dono da sua vida? Primeiro, aqui nessa terra, aqui em Limeira, você não manda na sua vida. Quer um exemplo? Quebre uma lei de trânsito para ver se a autoridade não lhe pune. Machuque alguém, cometa um assassinato, o que é que o Estado faz? Tira seu direito de liberdade e lhe prende como punição. Se você é preso às leis do Estado, meu irmão, quem você pensa que é para escapar das leis de Deus? Cuidado. Aí o interessante é que a narrativa chega no verso 15, e aquele homem, quando ele sabe quem é Jesus, ele vai até os judeus dizer, olha, os judeus, foi Jesus quem me curou. Verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora curado, que Jesus quem o havia curado. Verso 16, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Eles criticam o homem. Quem foi que lhe curou? Ele diz que foi o homem que me curou, mandou carregar o leito. Não, quem é esse homem que mandou carregar o leito? Agora ele diz, foi Jesus. Mais uma vez, eles agora cegos, em vez de querer se render a Cristo, vão procurar saber por que ele estava violando o sábado. E aí Jesus dá uma declaração maravilhosa. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E aí eles ficam mais furiosos. Por quê? Porque Jesus estava se declarando o próprio Deus. Não é diferente de hoje. Você já percebeu que a religião mais perseguida na terra é o cristianismo? Por que o cristianismo? Porque assim como naquela época, Jesus ele vem ao nosso encontro, mas ele exige transformação. Ele exige renúncia, como ele exigiu daquele paralítico. Venha como está, mas não pode ficar como está. Os judeus não queriam isso. Como as pessoas de hoje em dia, elas querem viver o Evangelho, mas de qualquer maneira. Elas querem servir a Jesus, mas continuar na prática do homossexualismo. Elas querem Jesus, mas querem viver um trisal. Elas querem Jesus, mas querem continuar traindo a esposa. Elas querem Jesus, mas querem continuar com um namoro que tem relação sexual fora do casamento. Elas querem Jesus, mas querem viver da sua maneira. No comércio trapaceia. São maus patrões, maus empregados. Pessoas querem Jesus, mas não querem a renúncia. E não pode ser assim, querido.
Os judeus não aceitaram Jesus. Por quê? Porque Jesus veio ao encontro para trazer mudança. Aí, só um minuto. Jesus veio para mostrar que Ele era o próprio Deus. E eu fico chocado com isso, porque os judeus perderam uma grande oportunidade de ter um encontro com Jesus, como aquele paralítico teve. Eu não sei quantas vezes o Evangelho já foi falado para você. Quantas oportunidades você vai deixar passar? Porque amanhã pode ser tarde demais. Esse é o único relato na Bíblia que Jesus foi ao tanque de Betesda. Não há outro relato. Se ele foi, nenhum evangelho relata. Talvez aquelas pessoas nunca mais ouviram falar de Jesus. Amanhã pode ser tarde, querido. Talvez hoje à tarde ou à noite, eu ou você, possamos partir dessa terra. Talvez à noite você possa ouvir, o pastor Cleomaci que estava pregando morreu. Então amanhã não nos pertence. Eu quero concluir com 3 aplicações para as nossas vidas. Quero destacar algumas verdades sobre Jesus, amados, nesse texto. Primeiro, o que encontramos de Jesus aqui nesse texto? A sua compaixão pelos perdidos. Como falamos, ninguém naquele tanque ou em qualquer lugar do mundo merecia ou merece o favor de Deus. Mas foi o seu amor e a sua compaixão que levou Jesus àquele tanque, como também levou ele para aquela cruz. O que fez Jesus ir para a cruz foi o seu amor por nós. Mas eu não pedi para ele morrer por mim. Mas também você não pediu para ele lhe dar vida, né? Ele lhe deu. Foi a cruz de Cristo. Por isso que essa mensagem deve ser anunciada, queridos, aos 4 cantos da terra. Essa mensagem da cruz precisa ser pregada. Porque ninguém merece nada de Deus. Milhares de pessoas hoje morrem sem Cristo. Há aproximadamente 3.700 línguas ou idiomas sem uma Bíblia. Isso equivale a 1,5 bilhão de pessoas. Ou seja, quase 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. É muita gente. Esse povo, amados, estão aí precisando ouvir o Evangelho. Homens e mulheres que já foram comprados pelo sangue. João diz em Apocalipse 5,19 que ele comprou homens de toda tribo, língua e nação. Ou seja, eles já foram comprados e pagos pelo sangue, mas a igreja precisa levar esse evangelho. Esse evangelho desse Jesus que vem ao encontro de um tanque, vai num tanque de Betesda, encontra um pecador miserável e o restaura. Como restaurou a mim e a você. Nós louvamos a Deus 56 anos comemorando aqui. Mas a ONG Portas Abertas, ela lista 50 países que não pode se pregar evangelho. Coreia do Norte está no topo há mais de 10 anos. Coreia do Norte, Iêmen, Líbia, acho que Paquistão, e aí vai a lista dos 50 países onde não se pode pregar evangelho. E você está aqui livre, amados, para adorar esse Deus. Segundo, o que o texto nos mostra, o poder curador de Jesus. Jesus tem o poder de dar cura física e espiritual. Por isso, amados, que a nossa fé deve ser depositada em Jesus, pois Ele é Senhor de tudo e de todos. A sua fé precisa ser somente em Cristo. Ele tem o poder de dar cura física e espiritual. Ele tem o poder nas mãos. Mas essa sua fé precisa reconhecer Ele como Senhor da sua vida. O que encontramos hoje em muitas pessoas, elas querem um Jesus curador. Elas querem um Jesus salvador, mas não querem um Jesus Senhor. E não pode haver esse dualismo, essa dicotomia.
de querer um Jesus Salvador e não um Jesus Senhor. O senhorio de Cristo, amados, deve reinar na sua vida. As pessoas dizem, não, como falamos durante a mensagem, eu quero servir Jesus, mas do meu jeito. Não existe. Se você não tem Jesus como Senhor, Ele não é seu Salvador. Se você tem um Jesus que você serve a Ele da maneira que você quer, quando lhe dá vontade, esse Jesus não é seu Salvador. Ele tem que ser Senhor da sua vida. Creia nele, confie nele. Ele tem o poder nas mãos, irmãos, de fazer tudo o que Ele quer. E terceiro, a autoridade, encontramos nesse texto a autoridade de Jesus. Tudo que Ele realizou, a cura, o perdão dos pecados, só foi possível porque Jesus é Deus. Ele é o único Senhor. Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação só em Jesus. Padre não perdoa seus pecados, o Papa não perdoa seus pecados, pastor não perdoa seus pecados, só quem pode perdoar seus pecados é Jesus. Só quem pode te levar para o céu é Jesus. Só quem pode mudar a sua história é Jesus. Então confesse Ele. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não é, como eu usar essa expressão, banana de fim de feira, que é ser oferecido à força. Olha, leva. Não, querido, Ele é Deus. Eu e você precisamos nos chegar a Ele e dizer assim, Senhor, eu sou pecador, eu não presto, eu sou como esse paralítico, incapacitado, doente, eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim, Jesus. Por que eu falo isso, querido? Porque o evangelho que é apresentado por algumas denominações aí, é um Jesus como que Jesus está pedindo até, ai, por favor, Cleomacim, deixa eu entrar no seu coração. Cleomacim, por favor. Não, querido. Sou eu que tenho que gritar, Senhor, misericórdia. Fazer igual o publicano, bater no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu amor incondicional. Eu necessito de Ti, Senhor. Clame ao Senhor. Porque o Isaías 59:2 que diz que os nossos pecados faz separação de nós e nosso Deus. O verso 51 diz, eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Clame ao Senhor. Peça misericórdia. E com certeza, amados, Jesus lhe trouxe nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Espero que todos aqui já tenham tido um encontro com Jesus. E que já tenham tido seus pecados perdoados. E que já tenham certeza da salvação. Mas se você não tem certeza da salvação, clame ao Senhor. Porque a coisa mais importante na vida do homem é o seu destino eterno. É para onde ele vai. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Pense nisso. Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças e louvamos o Teu nome, porque nenhum aqui de nós, Senhor, é merecedor de nada Teu. Pelo contrário, Senhor, somos como o paralítico, Senhor, ali no tanque, incapacitados, doentes, cegos, coxos, Senhor. Nós não conseguimos enxergar o Senhor, nós não conseguimos nos andar até o Senhor,
porque estamos mortos em pecados. Mas nós te louvamos, Senhor, porque naquela cruz, na cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço por nós. O Senhor morreu naquela cruz. O Senhor derramou o seu sangue. Sangue esse para nos purificar de todo pecado, como diz a tua palavra, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nos deu vida, Senhor, e vida com abundância, porque o mesmo Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos com delitos e pecados, diz que o Senhor veio ao nosso encontro e nos deu vida. E se estamos celebrando ao Senhor nesta noite, nessa manhã, Senhor, é porque o Senhor nos deu a tua vida, Pai. E abriu os nossos olhos, curou a nossa paralisia, porque é o pecado que faz isso em nós. O Senhor perdoou os nossos pecados cravando na cruz. E hoje podemos enxergar o Senhor. Podemos ir ao teu encontro, Senhor, porque o Senhor veio. João diz que nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Mas eu oro, Senhor, se tem pessoas aqui, Senhor, que não têm certeza dessa salvação, que ainda não entenderam, Senhor, estão presos nas suas crendices, estão presos nas suas tradições, estão presos, Senhor, nas suas religiosidades. Que o Senhor venha ao encontro, Senhor, e abra o entendimento, e que elas possam clamar a Ti nesta manhã, Senhor, e que o Senhor venha trazer salvação, Pai. Trazer salvação de vida, Senhor. Porque o mais importante na nossa vida, Senhor, não é a casa boa, não é o carro, não é nem a nossa saúde, Senhor, porque tudo isso vai passar. A Tua palavra diz que o mundo passa. O que nos importa é a eternidade, Senhor. Então nos faz tirar o olhar daquilo que é subjetivo, Senhor, nos olhar para aquilo que é real e verdadeiro, que é objetivo da nossa vida, que é Cristo. Não nos deixa, Senhor, nos prendermos aqui. Não nos deixa viver só o aqui e o agora, mas caminhar neste mundo na esperança, na crença, na convicção de que o Senhor, que um dia prometeu que ia voltar, voltará. E julgará as nações, e porá o fim a todas as coisas, e reinará para todo sempre, Senhor. Por isso nós te louvamos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.